Próximo item aqui falando, né, sobre coisa de colaboração, tempo e tal, é pensar sobre abundância e escassez. A gente quando pensa nesses termos, a primeira o que é a diferença, né? O pensamento de escassez é que não tem para todo mundo, não tem suficiente para todo mundo. Então, isso pode causar algum tipo de necessidade. Quando empresas de treinamento mentem para os seus clientes dizendo corra, últimas vagas, e na verdade eles venderam uma cadeira só no treinamento, né? Elas estão tentando criar em ti um sentimento de escassez. Nossa, todo mundo está indo e só eu que não. Então eu preciso ir, entendeu? Quando uma Fender lança uma série de guitarras limitadas, tem 10, entendeu? Esse tempo tem um cara que eu sigo no Snapchat e ele coleciona Ford GTs. Ah, coisa legal de colecionar, né? É simples, né? E aí a Ford lançou uma série limitada do Ford GT e ele fez um vídeo fazendo campanha para que a Ford dê oportunidades dele comprar um desses Ford, porque blá blá blá, ele conta toda uma história e tal. Então, quando a gente vive nesse pensamento da escassez e tal, a gente às vezes cai em umas armadilhas, né? Mas talvez tu possa querer viver nesse movimento para dizer, não, mas eu tenho uma dessas aqui, é só minha, né? E quando a gente pensa no pensamento de abundância, eu vou para um outro lado, que é pensar, cara, sempre tem para todo mundo e sempre tem mais de onde veio isso, né? O ar, etc, e por aí vai. A gente começa a olhar coisas e ver que a parte de conexões, ou daqui a pouco as amizades que eu tenho, pô, sempre pode vir mais desses lugares aí, porque não é uma coisa que é finita, né? Agora, quando eu começo a pensar em recursos, isso vai começar a pegar, né? Outra brincadeira, por exemplo, eu posso, de um modo ou de outro, ser difícil para conectar com as pessoas, isso pode virar uma... Eu tenho que dosar isso, vou pegar um exemplo. Eu tenho meu canal do YouTube onde eu publico vídeos de forma gratuita toda semana. O objetivo de eu estar fazendo isso é poder gerar uma forma de colaboração, etc e tal. Às vezes as pessoas se confundem achando que como eu dou uma informação de graça toda semana, eu darei tudo de graça toda hora, né? Então, pô, Daniel, me dá uma dica aqui sobre tal coisa. Eu falei, ok, eu tenho aqui o meu grupo de mentoria, eu tenho aqui meu serviço de mentoria que eu posso te dar uma mentoria e tudo mais e tal. Pô, mas olha aí. Eu falei, não, cara. Qual é a vida que o cara tem ou por aí vai. Então, se o cara sabe aquilo o suficiente, vive daquilo, pô, tu tem que criar um meio, né? Agora, eu posso trabalhar de um jeito diferenciado. Então, daqui a pouco, puxa, tem uma galera querendo tal assunto, então achando muito caro o que eu faço. Daqui a pouco eu posso criar um curso online, fazer uma coisa online que de repente diminui o valor, abre para mais gente poder cursar e tudo mais, e de repente eu tenho a chance de trabalhar num serviço desses e coisa parecida. O trabalho de abundância e escassez também está relacionado ao quão pequeno ou quão grande tu pensa, né? Então, de repente, o pensar pequeno pode ser, não, eu descobri um negócio aqui, não vou falar para ninguém, eu vou manter só para mim, né? E não imaginando que tem outras pessoas pensando nisso, ou já fazendo, ou até mais além do que, de repente, tu está num determinado assunto. Então, o falar sobre as coisas que tu está pensando em fazer nunca foi problema, porque o problema está no passo seguinte, que é executar aquilo mais rápido que os outros, né? Então, e às vezes nem é questão de dinheiro, é questão de engajamento, impacto, é como que eu estou olhando para as questões e evoluindo em cima disso. Então, a brincadeira toda vai ser o quanto que eu consigo ser, também numa visão de otimismo ou pessimismo, o quanto que eu me coloco nas situações. Eu sou um cara, tudo vai dar errado. Ok, é um pensamento de escassez. Alguém sempre me ajuda no final, é um pensamento mais otimista de abundância. Então, sempre vai vir alguma força de ajuda, alguma capacidade extra para poder fazer algo acontecer. Então, eu tenho essa possibilidade de olhar para esse processo. O pensar no pensamento de escassez também tem a questão de sempre estar evitando o risco. Pensamento de abundância, eu vou resolver esse risco aqui, eu tenho um plano B, eu tenho um workaround, eu tenho uma forma de trabalhar isso além, né? Ou a questão do medo versus tá confiante sobre alguma coisa. O medo nunca vai fugir, né? Mas o medo ele é minimizado baseado em quem está contigo. Pô, tem um baita de um time lá na frente lá para tocar e daqui a pouco eu tô com medo daquele time. Não, mas peraí, cara, Jordan tá no meu time, eu não tenho mais medo. Então daqui a pouco tem uma história de ver, né, a própria pegando as finais da NBA. Cara, 3-1, acabou, vai para casa. Não, cara, a gente vai tentar mais uma. O pior que pode acontecer é a gente ganhar. Então, quando tu começa a criar o pensamento de abundância, de que as coisas vão dar certo e vão acontecer, tu começa a atuar em cima disso.
Abundância e escassez tem a ver necessariamente muito forte com essa coisa da positividade ou negatividade sobre algo, né? Se eu estou lá vendendo a parceria Move-me e digo, vem logo porque está acabando a promoção, estou criando um pensamento de escassez. Venha logo, você está perdendo a oportunidade de crescer o seu negócio. Pensamento de abundância. Então, o modo como eu me comunico com a rede que está em volta vai gerar esse gatilho mental para as pessoas e elas vão entender. Os caras que trabalham com a chamada fórmula de lançamento, por exemplo, são caras que vivem em pensamento de escassez. Tu precisa vir, porque agora só tem 7 dias de venda, tu precisa comprar agora, porque olha só, eu podia estar cobrando 10 mil reais, mas eu estou te cobrando só 400. Peraí, cara, tem algo errado nessa fórmula. Como assim tu podia estar cobrando 5 mil e estar cobrando 400? Tu não é bonzinho para isso. Isso é pegadinha. Então cobra 5 mil se tu pode cobrar 5 mil. Ah, mas só 20 vão comprar. Ok, tu ia vender para 80 por tanto, vende para 20 pelo preço de 5 mil. Ok, tu vai chegar no mesmo valor financeiro, vai ter menos trabalho. Se tu é tão bom a ponto de vender a 5 mil, vende a 5 mil. Então tem um lance, às vezes, quando eu olho essas chamadas de venda de produto assim, porque eu podia estar cobrando 2 mil reais, mas aí eu vou te dar um bônus, eu vou te dar outro bônus e outro bônus, quando o cara vê, acabou todo o dinheiro, né, enfim. Então, tipo, pô, qual é a oferta que tu tá dando? Então, o pensamento de... Quando a gente entra para esse aspecto de abundância e escassez, a gente começa a se ligar nisso. Cara, tu começa a enxergar, é meio que Matrix. Tu começa a ver assim, tem pegadinha ali, né? Não, foge, sai dali. Então, essa é uma dica para você viver uma vida de abundância e não uma vida de escassez. Valeu!